Beleza, pessoal. Vamos lá então retomar aqui nossa aula. Terminamos o estudo da parte geral do Código Civil. Como disse, no nosso grupo, pegue lá, acesse o link para entrar no grupo de Direito Civil. Tá? Quem não conseguir, me manda um WhatsApp. Vou colocar aqui. Quem não conseguir, lá pelo grupo, me manda um WhatsApp. Que aí eu passo o link do nosso grupo. Bom? Aí a primeira parte que eu vou postar lá para vocês é prescrição e decadência, para fechar o estudo aqui da nossa parte geral. Perfeito? Agora a gente segue para o Direito Civil 3, lá na faculdade, que é o primeiro Direito Civil na parte especial, Direito das Obrigações, né? Matéria ótima, você se lembra, né? Matéria boa, Direito das Obrigações, né? Linda, né? Direito das Coisas é legal. Né? Direito das Obrigações é um pouquinho, só um pouquinho. Direito Civil é tudo bom, não tem jeito, né? Mas se eu pudesse fazer um ranking, né? Menos empolgante é o Direito das Obrigações, né? Mas a OAB sabe disso. A FGV sabe disso e é por isso que ela coloca bastante Direito das Obrigações na prova. Você pegar lá nas estatísticas, Direito das Obrigações é a mais cobrada. Direito das Obrigações, parte geral também cai muito, só que Direito das Obrigações é o tema mais recorrente. Nesse contexto aqui, introdutoriamente, para relembrar alguns pontos, veja bem, primeiro, o que é obrigação? E do que trata essa disciplina do nosso direito civil, chamada Direito das Obrigações? O Direito das Obrigações ele vai cuidar das relações de crédito e débito. Tá? Então, no direito civil, obrigação tem um significado muito próprio, muito específico, técnico. Obrigação não é simplesmente um dever. Obrigação é uma relação jurídica em que uma das partes está obrigada, está adstrita a satisfazer uma prestação econômica em proveito da outra. Essa primeira chamada devedora, segunda pessoa credora. Então é uma relação de crédito e débito. Todas as relações jurídicas que envolvam crédito ou débito serão reguladas genericamente pelo chamado direito das obrigações. Genericamente por quê? Porque a gente vai especificando, né? Obrigações decorrentes de contrato, obrigações decorrentes de relação de consumo, obrigações decorrentes de ato ilícito. As regras gerais, a teoria geral, né, está aqui no chamado direito das obrigações. Nesse contexto, afirma-se que nós temos 3 elementos constitutivos da obrigação. Três elementos essenciais a uma relação obrigacional, que formam uma relação obrigacional. Primeiro elemento subjetivo, que traduz a obrigatoriedade de se ter 2 sujeitos, pelo menos. Né? Toda relação obrigacional terá ao menos 2 sujeitos em polos distintos, um na posição de devedor, outro na posição de credor. Elemento objetivo. Toda relação obrigacional, ela conta com 2 objetos também. O objeto imediato, que é a prestação, e o objeto mediato, que é o bem da vida. Como assim? Objeto imediato é a prestação, e nós só temos 3 prestações. Toda e qualquer relação obrigacional terá por objeto uma dessas 3 prestações. Quais são elas? Dar, fazer e não fazer, exatamente. Por isso que a gente fala de obrigação de dar coisa certa, restituir, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. 3 prestações, dar, fazer e não fazer. E esse bem da vida, esse objeto imediato, é o quê? Dar o quê? Estou vendendo o meu carro para colega. Objeto imediato da nossa relação obrigacional, dar. Dar o quê? O carro. Dar o dinheiro. Objeto imediato.
bem da vida. Né? E o último elemento, que é o que a gente chama de elemento espiritual. Por que espiritual? Porque ele não existe fisicamente, normalmente não existe fisicamente, que é o vínculo jurídico. E aí, vejam, a relação obrigacional, regra geral, ela estabelece dois vínculos entre as partes. Eu tenho dois sujeitos, devedor e credor, dois objetos, prestação e bem da vida. E esse vínculo, esse elemento espiritual, impõe dois vínculos entre as partes. Um vínculo que é imediato, que é originário, que é o débito, e um vínculo que ele se encontra no início em estado potencial, que é o chamado vínculo de responsabilidade. Débito e responsabilidade. Se você puxar muito na sua memória, né, tem aqui vários que fizeram obrigações comigo. Puxar bem na sua memória, lá na faculdade a gente fala sobre Schuld e Haftung, que é uma teoria alemã, aqui a ideia vem da Alemanha. Schuld e Haftung, que é débito e responsabilidade. A obrigação ela contará, como regra, com débito e responsabilidade. O que é o débito? É o dever jurídico de cumprir a prestação. E a responsabilidade? Consequência do inadimplemento. Se você não cumprir a prestação, então se o débito não for voluntariamente cumprido, o devedor responderá com os seus bens. Responsabilidade. É por isso que eu insisto, inclusive lá na faculdade, eu insisto que a gente tenha mais atenção ao significado das palavras. Né? Porque quando a criança lá apronta alguma coisa e a mãe fala assim, você vai responder por isso. Né? Ou alguém faz alguma coisa, bate no seu carro, você não vai pagar, não, você vai responder por isso. A expressão está corretíssima. A expressão está corretíssima. Porque a responsabilidade é a consequência do inadimplemento. Se você não pagar voluntariamente, você responde. Você responde com o seu patrimônio, no caso do direito obrigacional. Então, dois vínculos. A obrigação, ela se origina de algumas fontes. Diz a doutrina, fonte imediata é a lei, as fontes imediatas, contratos, atos unilaterais de vontades e ato ilícito. Professor, mas doutrina, poxa, sim, não é à toa que eu estou colocando aqui. Veja bem, as relações obrigacionais, a obrigação civil, ela decorre da própria lei, ela decorre de um contrato, um ato unilateral de vontade, um ato ilícito. Por que eu preciso enxergar isso aqui? Porque tem uma figura obrigacional, que é a primeira que nós vamos trabalhar, que ela é uma figura híbrida. E por que ela é chamada híbrida? Porque essa espécie obrigacional, ela não decorre nem de um contrato, nem de um ato unilateral de vontade e nem de um ato ilícito. Veja bem, como regra, a obrigação, ou seja, a relação de débito e crédito, ela decorrerá de um contrato. Eu estou vendendo meu carro para o colega, por isso que eu estou obrigado a entregar o bem, ela está obrigada a entregar o preço. De um ato unilateral de vontade, eu fiz uma promessa de recompensa, unilateralmente, estou obrigado a cumpri-la. Ou de um ato ilícito, o colega bateu no meu carro, se recusou a pagar o valor. Ela é minha devedora agora. Olha o artigo 186 do Código Civil, ele vai dizer, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ponto. Ela bateu no meu carro. Ação, dano, nexo causal. Ato ilícito. O 927 vai dizer, aquele que comete ato ilícito está obrigado a reparar. O legislador, nesse caso, ele foi técnico. Não é à toa que ele colocou obrigado a reparar. O ato ilícito é fonte de obrigação. Poxa. Se ela cometer um ato ilícito e não paga, ela é minha devedora. Vai responder pelo inadimplemento. Só que existe uma espécie obrigacional que ela não decorre nem de contrato, nem de ato unilateral de vontade, nem de ato ilícito. Ela decorre da titularidade de um direito real, que é o que a gente chama de obrigação propter rem, e que a FGV gosta dela também. A FGV gosta dela. Por que ela é híbrida? Pelo seguinte,
Nós temos duas matérias de direito civil patrimonial, que são obrigações e aí aqui eu vou ter contrato, vou ter responsabilidade civil, enfim. E a outra matéria do direito civil patrimonial é a que nós chamamos de direito real, direito às coisas. Real. O artigo 1225 do Código Civil vai me trazer os direitos reais: propriedade, uso, usufruto, habitação, anticresse, hipoteca, penhor, laje, né, que foi a última a ser incluída no 1225. Então eu tenho aqui, direito civil patrimonial, né, porque o direito de família não é patrimonial, sucessões é misto, né, direito de personalidade, civil patrimonial. Direito das obrigações, direito das coisas. Duas matérias autônomas. Autônomas. Direito das obrigações, crédito e débito. Direito das coisas, artigo 1225 me traz lá quais são. Só que existe uma figura que é híbrida. Existe uma figura que está aqui no meio termo. Ela é direito das obrigações, mas ela tem característica também de direitos reais. Por isso que ela é também chamada de ambulatória. Está ali no meio, que é a chamada propter rem. O que é uma obrigação propter rem? Obrigação propter rem é aquela que não decorre de contrato, de ato unilateral de vontade, de ato ilícito. Ela decorre da titularidade de um direito real, normalmente, propriedade. E bem, as obrigações civis, elas vão decorrer de um contrato, de um ato ilícito, ou de um ato unilateral de vontade. Beleza. As chamadas obrigações propter rem, elas não decorrem de contrato. Então, se tiver contrato na sua prova, não é propter rem. Elas não decorrem de um ato ilícito. O sujeito bateu no carro do outro e por isso é devedor. Não é propter rem. E não decorrem de um ato unilateral de vontade. Elas decorrem da titularidade de um direito real, normalmente propriedade. É por isso que comumente a gente diz que a obrigação propter rem é aquela que eu devo pelo simples fato de ser dono. Dono de alguma coisa. E aí fica mais fácil enxergar as propter rens, né? Exemplo, lá no âmbito tributário, que o pessoal começa citando, né? IPTU, IPVA, ITR. Poxa, eu não fiz nenhum contrato, eu não celebrei nenhum contrato com o fisco, manifestando a minha vontade de ajudar, né, com os gastos públicos. Então, por isso eu vou pagar IPTU. Não, eu tenho que pagar o IPTU porque eu sou proprietário de um imóvel. Veja, é uma obrigação que decorre da titularidade de um direito real. Eu sou proprietário de um imóvel, por isso eu tenho que pagar o IPTU. Eu sou proprietário de um carro, por isso eu tenho que pagar o IPVA. E assim sucessivamente, tem várias figuras tributárias. Só que eu sou civilista. No direito civil tem várias obrigações propter rem. Exemplo, e é o exemplo mais conhecido, que cai bastante em prova, condomínio. Taxa condominial. A taxa condominial é uma obrigação propter rem. Eu não fiz nenhum contrato com o meu condomínio. Eu não manifestei unilateralmente a minha vontade, no sentido de que eu vou pagar R$1.000, R$700 por mês para ajudar na manutenção da área comum, que eu nunca uso. Já moro lá há 3 anos e até hoje fui uma vez na piscina. Mas todo mês eu tenho que pagar. Eu não manifestei unilateralmente a minha vontade no sentido de ajudar com a manutenção da área comum. E nem cometi um ato ilícito. Eu tenho que pagar porque eu sou dono. Porque eu sou proprietário do imóvel, sou proprietário da unidade autônoma. Então é uma obrigação propter rem porque decorre da propriedade.
Qual que é a grande característica da propter rem, que é importante você guardar para uma prova da OAB? Veja bem, a tradução própria da coisa. Né? Rem vem de coisa. É res. Própria da coisa. Em verdade, quem deve é a coisa. Quem é devedora dessa obrigação é a coisa. Só que a coisa não tem como ser demandada, a coisa não tem capacidade de direito. E aí quem responde por essa obrigação é o dono. Mas quando você enxergar que quem deve a coisa, vai fazer sentido o artigo 1345 do Código Civil. Dá uma olhada aí, artigo 1345 do Código Civil. Bom civilista sempre anda com código, né? Pessoal que me conhece, esse aqui está até surrado, que eu levo ele para todo quanto é lugar. 1345 do Código Civil. Olha o que o legislador vai me dizer. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juro moratório. Estou vendendo o meu apartamento para colega e tem um monte de débito condominial em atraso. Tem lá 12 meses de condomínio em atraso. E ela não se atentou a isso, né, na fã de comprar lá o imóvel, embora tenhamos obtido ali algumas certidões, não atentou para isso. E comprou o imóvel. Celebramos o contrato, o imóvel foi registrado no nome dela, beleza. Ganhou de presente agora 12 meses de aluguel de condomínio em atraso. Quem deve esse condomínio é ela, não eu. Não eu. A obrigação propter rem é a obrigação da coisa. Ela que é proprietária agora. Por isso que o 1345 vai dizer, o adquirente, nesse contexto, o comprador da unidade autônoma, o comprador do apartamento, responde pelos débitos do alienante, do vendedor, em relação ao condomínio, inclusive juros e multa. Eu é que atrasei, mas agora o débito é dela. O débito é dela por quê? Porque a obrigação é própria terreno. Ela é a dona. Ganhou de presente. Por isso que daqui a pouco vocês vão começar a atuar, vocês vão perceber. Tem que tomar um cuidado grande com asta pública de imóveis em caso de IPTU e condomínio. Porque são obrigações próprio terreno. O que significa que essas obrigações serão mantidas se você arrematar o imóvel. Ele será entregue livre de ônus pessoais. Às vezes o sujeito está arrematando o imóvel numa asta de IPTU e o imóvel tem um monte de condomínio atrás. Próprio terreno. É da coisa, ou vice-versa. Da coisa. Outros exemplos de obrigação próprio terreno que nós vamos ter no código. Não alterar a fachada, obrigação próprio terreno. Eu gostaria, ficaria muito mais bonito, tenho certeza absoluta. Tem uma sacada lá no nosso condomínio, só que sacada branca com amarelo, não gosto muito daquela cor. Mas aí eu queria pintar tudo assim, de vermelho e preto. Assim, vermelho e preto, colocar ali o símbolo do Mengão, assim, bem no meio. Ia ficar lindo. Só que eu não posso, o legislador proíbe. Obrigação de não fazer próprio terreno. Artigo 1234, isso aqui você vai lembrar de quando o professor deu aula, e falou que no direito não tem essa história de achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. A gente fala assim, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Se você achou, você tem que devolver, está lá no artigo 1233. Se achou coisa perdida, está obrigado a devolver. 1233. Só que 1234 diz que o dono terá que pagar uma recompensa. É obrigação. A lei está determinando. Uma recompensa em valor não inferior a 5% do valor do bem. Artigo 1235. 1234, melhor dizendo. O proprietário está obrigado a pagar uma recompensa em valor não inferior a 5% do preço do bem. E essa obrigação é próprio terreno. Por quê? Porque ele tem que pagar porque ele é dono.
Ele é dono, eu encontrei o objeto perdido, cumpri o meu dever. Do 1233, isso lá entreguei. Agora ele tem que me pagar a recompensa. Né? Aí lá atrás não é o caso dos senhores, porque pô, vocês já estão às portas da advocacia. Né? Aí o pessoal lá atrás, professor, como é que eu vou provar isso? Professor, não sei, você tem que provar. Ah, e se ele não quiser pagar? Você juízo uma ação, doutor. Ação de cobrança, é obrigação próprio terreno. Se não paga, eu cobro. Se não paga, responde. Aí quando você encontrar coisas perdidas, você vai com o seu celularzinho lá, né? Vai gravando. Olha, fulano de tal, eu encontrei aqui um objeto que lhe pertence. Tá? E cumprindo o meu dever, previsto no artigo 1233, encontrei coisa perdida, estou aqui devolvendo. E já aproveito a oportunidade para requerer o pagamento da minha recompensa, à luz do artigo 1234, obrigação próprio terreno, né, em valor não inferior a 5% do preço do bem. Pronto, se ele não pagar, agora é a ajuização, eu tenho prova até. Né? Obrigação próprio terreno, tem que pagar. Despesas com a construção do muro divisório. Né? Esse muro aqui divisório, aqui, ó, o legislador vai dizer que esse muro ele é condominial. Tá? O muro divisório, não o muro da frente, né? Que separa dois imóveis. E diz o legislador, no artigo 1297, que ambas as partes estão obrigadas a compartilhar os gastos com o muro divisório. Aí eu quero construir, né, aqui o meu muro divisório, entre a minha casa e o Carlos, e eu falei assim, ó, Carlos, eu quero construir aqui, questão de privacidade, não construir um muro. Aí você, não, você que quer, você constrói. Eu estou satisfeito aqui olhando para sua filha, para sua esposa. Você quer construir, constrói. Beleza, eu construo sozinho e depois cobro. Porque mesmo que não tenha acordo, perceba, a próprio terreno não depende de acordo. O fato dele ser dono do imóvel vizinho o obriga a compartilhar os gastos com a construção do muro limítrofe. Então, se ele não quer por acordo, eu construo, depois eu juízo a ação e cobro. Proporcional, a obrigação é próprio terreno. Da mesma forma, demarcação e indenizações de benfeitorias. Aí o pessoal fala assim, professor, mas a indenização de benfeitoria decorre de um contrato. Se decorre de um contrato, ela não é próprio terreno. Pessoal, muitas vezes a gente fala de benfeitorias em contrato, mas ela não decorre do contrato. Você tem que pagar a indenização das benfeitorias porque você é proprietário. E o grande exemplo disso é que artigo 1220 fala que se for um possuidor de má fé, o sujeito invadiu um terreno e fez benfeitorias necessárias, ele tem direito à indenização. Definitivamente não tem acordo aqui, não tem contrato aqui. Artigo 1219 vai dizer, o possuidor de boa fé tem direito à indenização das necessárias e úteis, pode levantar as voluptuárias, o possuidor de má fé tem direito à indenização das necessárias. E você tem que pagar? Tem. Por quê? Porque você é o dono do imóvel. A obrigação é próprio terreno. Decorre da propriedade. Olha como é que a OAB já cobrou isso aí. Ari celebrou o contrato de compra e venda de imóvel com Laurindo. E mesmo sem a devida declaração negativa de débitos condominiais, conseguiu registrar o bem em seu nome. Ocorre que no mês seguinte à sua mudança, Ari foi surpreendido com a cobrança de 3 meses de cotas condominiais em atraso. Inconformado com a situação, Ari tentou sem sucesso entrar em contato com o vendedor para que este arcasse com os mencionados valores. De acordo com as regras concernentes ao direito obrigacional, assinale a opção correta. Alternativa A. Perante o condomínio, Laurindo deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois cabe ao vendedor solver todos os débitos que gravem o imóvel até o momento da tradição, entregando-o livre e desembargado. B. Perante o condomínio, Ari deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de obrigação subsidiária, já que o vendedor não foi encontrado, cabendo em reinverso quando este for localizado. C. Perante o condomínio, Laurindo deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de obrigação com eficácia real, uma vez que Ari ainda não possui direito real sobre a coisa. E D. Perante o condomínio, Ari
deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de obrigação própria terreno, entendida como aquela que está a cargo daquele que possui o direito real sobre a coisa e comprovadamente emitido na posse do imóvel adquirido. Obrigação própria terreno. Você não olhou os débitos em atraso, é seu. Agora é seu. Artigo 1345, o comprador responde pelos débitos em atraso, inclusive juros e multa, no que toca a condomínio. O STJ tem dito já várias vezes que cabe regresso, tá? Cabe regresso. Ele responde e aí depois pode ajuizar uma ação de regresso contra o vendedor, provando a má-fé do vendedor, enfim. Mas ele que responde. Diga lá, ó. Assinale a alternativa que contemple exclusivamente obrigação próprio terreno. Alternativa A. Obrigação de indenizar decorrente de aluvião e aquela decorrente de avulsão. E aí? Professor, eu sei que eu já ouvi falar sobre isso em algum momento na faculdade. Aluvião e avulsão, eu já ouvi. Não faço a menor ideia do que é, né? Aluvião e avulsão. Está errada a alternativa. Sabe por quê? Porque aluvião não indeniza. Eu vou refrescar a memória de vocês. Aluvião e avulsão acontece quando a pessoa tem um imóvel ribeirinho. E aí o legislador vai me dizer que se o imóvel dela ampliar pelo movimento lento, natural, contínuo do rio, ela se torna proprietária do acréscimo. Isso é aluvião. Aluvião é o acréscimo decorrente de movimento lento, natural, contínuo dos rios. E aí o proprietário ribeirinho se torna proprietário do acréscimo. Eu não sei nem de onde veio, para que eu vou indenizar? Por isso que aluvião não indeniza. Aluvião não indeniza, não sei nem de onde veio. Pô. Quem que eu vou indenizar pelo acréscimo? Já a avulsão, ela acontece quando? Por uma força natural violenta, abrupta, inesperada. Uma parte de terra de determinada pessoa se desloca e é acrescida a terra de outrem. É força natural, violenta. Então eu sei de onde veio. O legislador me disse que eu me torno proprietário do acréscimo. Mas eu tenho que indenizar aquele que perdeu. Prazo decadencial de 1 ano. Para ele exigir. Aí sim, a avulsão é próprio terreno. Eu tenho que indenizar porque eu sou proprietário do imóvel. O erro da questão está porque a aluvião não indeniza. A aluvião não indeniza, só a avulsão. B. A hipoteca e o dever de pagar as cotas condominiais. Aí o sujeito grava que condomínio é próprio terreno e marca essa, né? Só que hipoteca nem obrigação é, né? Hipoteca é um direito real sobre coisa alheia. Está lá no 1225. Está errado, hipoteca não é obrigação, poxa. Hipoteca é um direito real. C. O dever que tem o servidor da posse de exercer o desforço possessório e o dever de pagar as cotas condominiais. Posse não é direito real. Nada a ver. D. A obrigação que tem o proprietário de um terreno de indenizar o terceiro que de boa fé erigiu benfeitorias sobre o mesmo. Indenização de benfeitorias, obrigação próprio terreno. Segundo a legislação, o adquirente do imóvel em condomínio edilício responde pelos débitos condominiais, ainda que anteriores à data da sua aquisição. Nesse contexto, obrigação próprio terreno. Ou obrigação híbrida, letra C. Perfeito. Sequência. Segunda classificação de obrigação. Obrigação quanto à exigibilidade. Temos aqui obrigação civil e natural. Qual a diferença entre elas? 2 tempos para a gente seguir. Obrigação civil, ela é chamada de obrigação perfeita. Por que obrigação perfeita? Porque ela tem débito, e se esse débito não for cumprido, o devedor responderá. Então ela tem débito e responsabilidade. Se não cumprir o débito, surge a responsabilidade, esse devedor pode ser demandado em juízo, numa execução, numa ação de cobrança, e ele responderá com o seu patrimônio. Por isso, obrigação perfeita. A obrigação natural, ela é chamada de obrigação imperfeita.
Porque, muito embora ela exista, muito embora se tenha débito, acaso o débito não seja cumprido, o devedor não responde. A diferença da civil para a natural é porque a civil tem débito e responsabilidade. A natural tem débito, mas não tem responsabilidade. Ou seja, eu devo, e perceba, eu devo. Só que se eu não pagar, eu não respondo. Quais são os exemplos de obrigação natural que nós vamos encontrar espalhados pelo Código Civil? 4 exemplos. Artigo 814 vai me trazer dívida de jogo. Dívida de jogo ou aposta. Tá? Obviamente, jogo que não seja regulado por lei federal. Né? Porque jogo regularizado por lei federal é obrigação civil. Por isso que normalmente nas novelas aí, o pessoal aposta em cavalo. Porque a atividade turfista ela é regularizada por lei federal, então é lícita. Essa aposta ela é válida. Loteria, enfim, válido. Agora, jogo não regularizado por lei federal enseja obrigação natural. Então, eu estou jogando aqui um pôquer com determinada pessoa, perco ali 20 mil reais. Eu sou devedor. Eu sou devedor. Só que se eu não pagar, ao menos judicialmente não tem como ser cobrado, né? Judicialmente não tem. Extrajudicialmente eu posso ter algumas consequências ali, mas se eu não pagar, eu não tenho como ser demandado, não vou ser demandado, não tem exigibilidade. Então tem débito, mas não tem responsabilidade. Da mesma forma, o empréstimo sabidamente feito para jogo, do artigo 815, também é obrigação natural. Se você sabidamente me emprestou um valor para eu jogar, para eu apostar, você não tem como me cobrar. Obrigação natural. Eu devo, eu sou seu devedor, mas você não tem como me cobrar. Mais um exemplo. Dívida prescrita. No vídeo que eu vou mandar para vocês sobre prescrição, atentem-se o detalhe. A prescrição não acaba com a obrigação. Ela não extingue a dívida. Eu não deixo de ser devedor quando a dívida prescreve. Eu continuo devedor. Só que eu não posso mais ser cobrado por isso. Por isso que a gente vai dizer o quê? Que a prescrição, ela extingue a pretensão. Eu continuo devedor, mas eu não posso mais ser cobrado por isso. Agora, professor, qual que é a relevância da obrigação natural, então, se ela não tem exigibilidade? E é o que você vai precisar gravar para uma prova. Na obrigação natural, insisto, tem débito. Não tem a responsabilidade. Por que gravar isso? Existe uma figura no Código Civil chamada repetição do indébito, que está lá no artigo 876. No artigo 876, o legislador vai dizer que a pessoa que recebeu aquilo que não lhe era devido está obrigada a devolver. Então, se eu paguei algo indevido, artigo 876, repetição do indébito. Se eu paguei algo indevido, eu posso exigir que seja devolvido. Artigo 876, a pessoa que recebeu aquilo que não lhe era devido, fica obrigada a restituir, obrigada a devolver. Paguei algo que eu não devia, posso cobrar a devolução. Em algumas situações, o professor de consumidor vai trabalhar isso, né? Eu vou cobrar a devolução em dobro, inclusive. Agora, na obrigação natural, perceba, eu devo. A dívida prescreveu. O Renan nunca me cobrou. A dívida prescreveu. Ele não tem como mais exigir de mim, coercitivamente. Mas se eu pagar voluntariamente, eu paguei o que eu devia. Então eu não tenho como pedir de volta. Eu não tenho responsabilidade, mas se eu pagar, eu paguei o que eu devia. É débito, não é indébito. Artigo 876, o que se repete é o indébito. Se eu pagar o que eu não devia, eu posso pedir devolução.
Na obrigação eu devo, na obrigação natural eu devo. Aí o legislador vai me dizer, 882, olha aqui, ó. Não se pode repetir, ou seja, exigir a devolução. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita. Eu não estava obrigado a pagar, paguei, já era. Paguei. Estava com a dívida em atraso, 6 anos, 7 anos. Encontrei, o Renan estava ali meio triste por conta disso. Eu falei assim, pô, Renan, estou triste por quê? Porque eu acabei de pagar uma dívida, que estava em atraso, aí, com muito juro, com muita multa. Poxa, paguei uma nota agora. Mas antiga, professor, quanto? 7 anos. Eu disse, pô, professor, não precisava ter pago. Estava prescrito. Ah, não precisava? Então, em todo o seu conhecimento jurídico, ajuiza uma ação para pedir essa devolução. Porque se eu não estava mais obrigado a pagar, vamos ajuizar uma ação para eu pegar de volta. Agora não dá mais, né? Porque você continuava obrigado. Você não precisava pagar, porque não tinha mais como ser cobrado por ela. Já prescreveu, não teria mais como ser cobrado por ela. Mas se eu paguei o que eu devia. Paguei o que eu devia. O legislador vai dizer, não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita. Da mesma forma na dívida de jogo, no empréstimo para jogo. Veja lá, as dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento. Mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou. Daí eu perdi lá 20 mil reais no pôquer, não estava obrigado a pagar. Se eu não pagasse, não teria como ser cobrado judicialmente. Paguei. Agora já era. Paguei o que eu devia. Essa é a grande característica da obrigação natural. E o último exemplo é o empréstimo feito para menores. O empréstimo feito para menores sem assistência não obrigam a pagamento. Mas se o pai for lá e pagar, aí está pago. Aí depois não tem mais como alegar anulação. Porque quitou. Veja ali como é que isso aqui já caiu em alguns concursos públicos, pode aparecer na sua OAB. É válido e irrecobrável o pagamento espontâneo feito por maior de idade para cumprir a obrigação de dívidas inexigíveis, como as prescritas ou a de jogo. Correto? O pagamento é válido. Tanto é válido que eu não tenho como pedir de volta. A obrigação era inexigível, como na dívida prescrita, como na dívida de jogo. Só que se eu paguei, eu paguei. Validamente. Não tem como pedir de volta. Segunda questão. Considera-se obrigação natural aquela em que, havendo débito, o inadimplemento não enseja responsabilidade. Perfeito. Eu devo, mas não tenho responsabilidade. Outra aqui, de alternativas. A obrigação natural é judicialmente inexigível, mas se for paga não comporta repetição. Letra B, judicialmente exigível, exceto se o devedor for incapaz. C, judicialmente exigível e só comporta repetição se for paga por erro. D, judicialmente inexigível e se for paga comporta repetição, independentemente de comprovação de erro no pagamento. Alternativa correta, letra A. Obrigação natural ela é inexigível, mas se for paga, pronto, está pago. Não comporta mais repetição. Beleza. Agora a gente vai para o cerne, aquilo que mais cai em obrigações. Eu não poderia deixar de falar de próprio terreno e natural, porque elas também são um pouquinho corriqueiras. Mas o que mais cai em exame da OAB, no direito obrigacional, é o quê? Aquilo que levou boa parte do seu semestre. Obrigação de dar coisa. Dar coisa certa, restituir coisa certa, dar coisa incerta. Fazer e não fazer também cai. Aí nesse contexto, veja bem, quanto à prestação, prestação é o objeto. Nós vamos dizer o seguinte, temos várias espécies de obrigação. Quanto ao objeto, essa obrigação ela pode ser uma obrigação positiva ou negativa. Nós temos duas espécies de obrigações positivas quanto ao objeto. Obrigação de dar
e obrigação de fazer. E uma espécie de obrigação negativa, que é a obrigação de não fazer. Obrigação de não fazer. Beleza. A obrigação de dar, ela se divide em duas espécies. Dar coisa certa. Dar coisa incerta. A obrigação de fazer também se divide em duas. Fazer fungível e infungível. Como essa aqui a gente não vai conseguir trabalhar, fungível é o quê? Aquela obrigação que a pessoa do devedor pode ser substituída por outro. Então, se eu não cumprir o serviço para o qual fui contratado, o credor pode contratar um outro para fazer e depois cobrar de mim o ressarcimento. Ou seja, a pessoa do devedor tem como ser substituída. A infungível é aquela que a pessoa do devedor não tem como ser substituída. Portanto, se o serviço não for cumprido, eu vou ter que resolver isso em perdas e danos. Se foi doloso, se foi culposo. Contratou aqui um sujeito famoso para cantar lá na formatura, aí chega no dia, dá um ataque de estrelismo e ele não quer cantar. Ainda que eu ache que o Renan canta melhor do que ele, que o Renan cante melhor do que ele, eu não posso substituir. Eu até acho que canta melhor, mas não tem como eu substituir, porque a obrigação está vinculada à pessoa do devedor, então a gente vai dizer que é infungível. A obrigação será resolvida e eu vou cobrar perdas e danos. Perfeito? Fungível tem como substituir o devedor, infungível não tem. E a obrigação de não fazer não tem subespécies. Beleza, o nosso foco vai ser naquilo que mais cai, que é a obrigação de dar. A obrigação de dar pode ser coisa certa ou incerta. Só que acabou? Não, não acabou. Por isso que o pessoal erra muito isso aqui em prova. A obrigação de dar coisa certa tem duas espécies. A obrigação de dar coisa certa pode ser de entregar coisa certa ou de restituir coisa certa. Restituir coisa certa. Aí você lembra lá na sua aula que você vai ver o que a gente vai trabalhar aqui. Ó. Nosso ponto vai estar aqui. Obrigação de dar coisa certa, modalidade de entregar. Obrigação de dar coisa certa, modalidade de restituir. Obrigação de dar coisa incerta. Beleza. Primeiro ponto, então. Qual que é a diferença de coisa certa para coisa incerta? Coisa certa é aquela coisa absolutamente determinada, individualizada com relação a todas as suas características. Por isso nós vamos constatar que a coisa certa ela é única. Ela é única no mundo jurídico. Por isso certa, determinada, individualizada, única no mundo jurídico. A coisa incerta, contrário senso, é aquela que existe em multiplicidade. De modo que qualquer um desses objetos que existem ali em multiplicidade, que for retirado e entregue para o credor, a obrigação está cumprida. A obrigação se encerra. Tem multiplicidade. Só cuidado com uma pegadinha, que é a seguinte, a gente costuma dizer, a coisa certa, ela é determinada. E aí, no afã de fazer uma prova, sem o devido cuidado, está lá uma afirmação que diz, a coisa certa é determinada, a coisa incerta, então, indeterminada. Pronto. Coisa certa determinada, coisa incerta indeterminada. E aí você errou. Porque na escada pontiana que nós acabamos de montar, no plano da validade, ali está dizendo que o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. Se a coisa é indeterminada, o negócio é nulo. Pô. A coisa certa é determinada. A incerta é determinável. Determinável. Eu tenho vários e eu vou individualizar.
determinável. O exemplo que normalmente se dá nos livros e nos preparatórios é o quê? É o carro. Estou vendendo o meu carro usado para o professor Luiz. O meu carro usado, coisa certa. Porque ainda que tenha vários outros do mesmo modelo, da mesma cor, com os mesmos acessórios, o meu tem pelo menos uma característica que faz dele único no mundo jurídico. A placa. Coisa certa. Individualizado. Estou vendendo o meu carro para ele. Agora, se eu vou lá na concessionária, digo qual é o modelo de carro que eu quero, cor, vai vir até de fora. Eu não tenho. Coisa incerta. Porque tem vários ali na fábrica da mesma cor, do mesmo modelo. E vai ser entregue um. Então está pendente de determinação. Beleza? Por que o legislador faz essa diferença? Pelo seguinte, se a coisa certa é única, a preocupação do legislador é, e se essa coisa perecer antes da entrega? E se ela deteriorar antes da entrega? Pelo princípio da especificidade, artigo 313, o credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa da que foi contratada, ainda que de maior valor. E da mesma forma, o devedor não pode ser obrigado a entregar coisa diversa, ainda que de menor valor. A coisa é certa, a coisa é única. A coisa é única. Seja por desistência, seja por perecimento, deterioração, princípio da especificidade, princípio da entrega da coisa específica, artigo 313. O legislador vai dizer, o credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa, ainda que de maior valor. Estou vendendo o meu Fusca para o Renan, estou vendendo o meu Fusca para ele, coisa certa. Aí na hora de entregar, eu falei assim, poxa, está na família há tanto tempo, né? Vou vender, não, eu vou entregar a minha Ferrari no lugar. Ainda que de maior valor, eu não posso obrigá-lo a receber. Não posso obrigar. Ah, professor, mas ele vai aceitar com toda certeza. Artigo 356, então. Nós vamos fazer o quê? Lembra na memória? Dação em pagamento. O que é uma dação em pagamento? Artigo 356. É quando a obrigação ela é extinta pela entrega de um objeto diferente do que foi contratado, porque as partes estão de acordo. Olha o conteúdo do artigo 313 em comparação com o 356. Vamos lá. Artigo 313. Olha lá, ó. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que de maior valor. Artigo 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Dação em pagamento. Dação em pagamento. A coisa certa é coisa única, eu não posso obrigá-lo a receber outra, qualquer que seja a razão. Agora, a gente pode chegar num acordo e resolver esse contrato em dação em pagamento. Primeiro princípio que o legislador ele encarta no artigo 236, ou melhor, no artigo 233 do Código Civil, é o chamado princípio da acessoriedade. Esse aqui também costuma cair bastante na OAB. Princípio da gravitação jurídica. O que esse princípio me traz lá no artigo 236? Nas obrigações de dar coisa certa, o acessório segue o principal como regra. O acessório segue o principal como regra. Pois fui lá comprar o carro, coisa certa. Quando eu olhei, tinha um sonzão no carro, tinha lá uma rodona bonita, de liga leve, cromada, bonitona. Beleza. Aí o dono falou assim, não, faz o seguinte, amanhã você busca o carro, eu vou dar uma limpeza nele, tudo, e aí eu te entrego ele quase novo. Aí quando eu chego lá para pegar o carro, cadê o som? Cadê a roda? Foi substituída. Disse, não, queridão, ontem na hora que eu olhei o carro aqui, ele tinha um som bonito. Cadê? Ah, não, mas eu te vendi o carro. Não te vendi o som. Eu não te vendi a roda, vendi o carro. Na verdade, eu não falei nada sobre isso. Beleza. É exatamente porque você não falou nada sobre isso.
Pode passar para cá. O acessório segue o principal. Artigo 233 do Código Civil. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Você quer vender o bem sem o acessório? Pode, mas aí tem que ser definido expressamente. Porque do contrário, a presunção é de que o acessório segue o principal. Por isso, gravitação jurídica. Tem um professor que eu gosto dele, o professor André Barros, ele fala o seguinte, exemplificando a gravitação jurídica. Né? Caneta e a tampinha. Caneta principal, tampinha acessório. Por que gravitação jurídica? Porque o acessório gravita em torno do principal. De modo que, a priori, para onde esse principal vai, o acessório ele segue. Princípio da gravitação jurídica. Artigo 233. A questão é que você tem que tomar um cuidado muito grande, porque acessório não se confunde com pertença. Acessório segue o principal. O acessório é aquele que pressupõe o principal, é aquele que é parte integrante do principal. Pô, eu posso ligar um som automotivo fora do carro? Posso. Mas ele é automotivo, né? Ele foi feito para o carro. Eu posso usar a roda de banquinho? Posso, não tem problema. Mas ele é um acessório. Então pressupõe a existência do principal. A pertença, artigo 93 do Código Civil, as pertenças, são bens que não são partes integrantes do principal, mas que por vezes são utilizados para embelezar, para ampliar ali a sua utilidade. Olha o artigo 93. São pertenças os bens que não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso contínuo, ao serviço ou ao aformoseamento do outro. Beleza. Pertença não segue o principal como regra. Olha a importância de você fazer um paralelo entre o 233 e o 94. O artigo 233 diz que os acessórios seguem os principais. O artigo 94 vai dizer: os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. Não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei ou da manifestação de vontade das partes ou das circunstâncias. Então é diametralmente oposto. Acessório segue o principal. Tem como tirar? Tem. Expressamente. Se quer vender o carro sem o som? Beleza. Expressamente assim determina. Pertença não. Como regra, não segue. Posso incluir? Posso. Estou vendendo a minha casa. E aí no dia que foram olhar lá a minha casa, os móveis estavam lá dentro. Pô. Aí tinha lá um piano, tinha lá som, tinha lá um quadro bonito, uma televisão. Vendi. No dia que o sujeito entrou na posse, não estava nada lá dentro. Aí ele me liga e fala assim, eu aprendi com o professor Stanley que acessório segue o principal. Artigo 233. Pô, quando eu olhei a casa, tinha som aqui dentro. Tinha quadro, tinha piano, tinha televisão. Porra, cadê? Acessório segue o principal. Acessório segue o principal mesmo. Só que isso aqui não é acessório, é pertença. E pertença, como regra, não segue. Pertença é o bem que não constitui parte integrante, embora seja utilizado para embelezar, para aumentar a utilidade. Como regra, pertença não segue o principal. Acessório, sim. Acessório, sim, artigo 233. Perfeito. Agora a gente vai para aquelas regrinhas lá que você viu na faculdade. E se perecer com culpa? E se deteriorar com culpa? Se perecer sem culpa, deteriorar sem culpa, coisa certa, entregar, restituir, né? Lembra? Perecer com culpa, deteriorar sem culpa? Oi. Dação em pagamento? 876. Não, dação em pagamento? 356. 313, especificidade, 356, dação em pagamento. A repetição do indébito, que é a 876. Ok? Beleza. Se a coisa certa é única e eu não posso obrigar o credor a receber coisa diversa da que foi contratada,
credor não pode obrigar o devedor a entregar coisa diversa que foi contratada. O que acontece se esse bem perecer? O que acontece se esse bem deteriorar? Na prova da OAB, que vai cair isso, porque tem duas provas que não caem, e é a matéria mais cobrada. Então vai cair na sua. Quando tiver lá o caso concreto, você identificar que é obrigação de dar coisa certa, primeiro passo que você vai identificar se é entregar coisa certa ou restituir coisa certa. Ou restituir coisa certa. E aí é moleza, pô. Entregar coisa certa. Compra e venda, doação, permuta. Contratos em que eu sou o proprietário e estou entregando o bem. Estou transmitindo a propriedade dele. Normalmente é compra e venda. Estou vendendo o meu carro para colega. A minha obrigação é de entregar coisa certa. Eu sou o proprietário do carro e eu estou entregando. Beleza. Já restituir vai ser o quê? Uma locação, um comodato. Estou alugando o imóvel. Ele vai ser restituído ao final, coisa certa. Estou alugando o carro, ele vai ser restituído. Estou emprestando o carro, vai ser restituído. Então, primeiro, identifique se é entregar ou restituir. Por que você tem que fazer essa identificação? Porque nas obrigações de entregar coisa certa, o devedor é o dono. O devedor é o dono. Eu estou vendendo meu carro para colega. Eu sou o proprietário do carro. E vou entregar. A partir da tradição, ela se tornará proprietária do bem. Então, eu, devedor da entrega, sou proprietário. Na obrigação de restituir, diferentemente, o credor é que é o dono. O credor é que é o dono. Estou emprestando meu carro. Estou emprestando meu carro para a colega ir lá no hospital, né, ver a mãe dela que está passando mal, enfim. Ela tem a obrigação de restituir coisa certa. Ela é devedora da restituição. Ela é dona do carro? Não, ela tem posse. Eu sou o dono. Eu que sou o credor da restituição, que eu sou dono. Não é entregar coisa certa, o devedor é dono. Não restituir coisa certa, o credor é dono. Por que eu tenho que considerar isso aqui de uma forma indispensável? Porque o princípio base da obrigação de dar coisa certa é um princípio, vocês vão lembrar, o professor falou muito isso em sala, um princípio chamado res perit domino. Res perit domino. A coisa perece para o dono. Eu preciso saber quem que é o dono. Regra geral, nas obrigações de dar coisa certa, se o bem perecer, se o bem deteriorar, o prejuízo será do dono. E aí notem, na obrigação de entregar, o dono é o devedor. Na obrigação de restituir, o dono é o credor. Aí olha a lógica do legislador, como é que vai ficando clara aqui nesse sentido. Obrigação de entregar coisa certa. Devedor é o dono. Perecer sem culpa. Primeira coisa que o professor falou com você. O que acontece numa obrigação de entregar coisa certa, se antes da tradição a coisa certa perecer sem culpa? O que acontece se perecer sem culpa? O que acontece? A obrigação será resolvida. Eu não posso obrigar o credor a receber coisa diversa. Ele não pode me obrigar a entregar coisa diversa. Se nós não fizermos uma dação em pagamento, artigo 356, o contrato extingue. E quem que vai ficar com o prejuízo do bem que pereceu? Eu, devedor, que sou o dono. De modo que, o legislador não esclarece isso, mas isso cai em caso prático. Estou vendendo meu carro para o Carlos, e aí ele me pagou já 30 mil reais, 35 mil reais me pagou, uma parte do que nós convencionamos. E eu falei, não, Carlos, eu vou te entregar o carro amanhã. Vou dar uma limpeza nele, vou te entregar ele quase novo. Perfeito.
E aí, nessa noite, o carro é roubado. Não tem o que ser entregue. Eu não tenho como entregar outra coisa. Ele não tem como exigir outra coisa de mim. Não tem dação em pagamento. Foi extinto. Beleza. O prejuízo tem que ser meu. Então eu estou obrigado a devolver aquilo que ele já me pagou. O contrato será extinto. O contrato será extinto. Mas eu estou obrigado a devolver aquilo que foi pago. Porque a coisa perece para o dono. Na obrigação de entregar a coisa certa, até a entrega, o devedor é o dono. Então o prejuízo é meu. O prejuízo é meu. Logo quando eu comecei a namorar a Gabriela, fui passar lá um feriado na casa dos pais dela. E aí o pai dela me levou numa outra cidade para a gente comprar um carro. Ele ia comprar um carro, estava trocando o carro. A Gabriela, ela é de uma cidadezinha pequenininha de Minas Gerais, chamada Itanhandu. Itanhandu tem 12 mil pessoas, né, contando galo, contando vaca, 12 mil. Tem nada na cidade. Em 2 minutos você vai de um lado a outro, assim, da cidade, de carro. Tem uma rua só, de um lado a outro. E aí, como não tem nada, a gente foi numa outra cidade para comprar. Uma cidade famosa, historicamente famosa, né? É um ponto turístico, o pessoal lá debaixo do mapa costuma ir bastante, que se chama Caxambu. Caxambu, que faz parte do circuito imperial, circuito das águas. Fica perto da cidade dela, 45 minutos, 50 minutos. Só que é uma serra violenta. Quem já foi no sul de Minas sabe, é serra o tempo inteiro no sul de Minas. E aí a gente foi nessa cidade comprar o carro, beleza, firmou o contrato, assinou, fechou o negócio. Aí agora meu sogro fala assim, não, Stanley, vamos embora de carro novo, né? Carro novo entre aspas, a gente comprou usado, né? Coisa certa. Na fã de carro novo, vamos embora. Não estava segurado ainda não. Mas de jeito nenhum, nego, porque na hora que eu pegar esse carro, é nosso. Na hora que o senhor pegar o carro, é seu. A tradição transmite a propriedade. E se nesse caminho de Caxambu até Itanhandu, que é uma serra violenta, bate o carro, você vai ficar com a dívida lá da loja da mesma forma e vai ficar sem ele. Aí ele fez um acordo lá, o sujeito era amigo dele. Qual foi o acordo que ele fez? Depois que a gente saiu para almoçar, eu expliquei para ele. Ele pagou um valor, se não me engano, era R$150, alguma coisa que ele pagou, para o funcionário da loja levar o carro para Itanhandu. Porque a tradição transmite a propriedade. Então, se com o funcionário da loja batesse o bem perecer ou deteriorar, pelo menos o dinheiro que foi pago, meu sogro pegaria de volta. Não aconteceu nada, chegou o carro, segurou sem problema. Mas veja, perecer sem culpa. Prejuízo do proprietário. Que até a entrega é o dono. Se perecer com culpa, pessoal, mesma resposta. Mesma resposta. Se perecer com culpa, a obrigação ela é extinta. Se foi pago algum valor, esse valor tem que ser devolvido. Só que se teve culpa, a única coisa que você vai acrescer, perdas e danos. Ponto. O legislador vai me trazer na parte final do 234. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente perdas e danos. Eu estou comprando o carro do Renan, e eu estou comprando o carro do Renan porque a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou fazer um bico de Uber também, vou fazer um extra ali de Uber. E aí, antes de entregar o carro, ele resolve tirar um racha com ele, imprudente, bate o carro da PT. Além de me devolver o valor que eu paguei, que o prejuízo é dele, respect domino, ele vai ter que me pagar uma indenização por lucro cessante, porque amanhã eu não vou ganhar o dinheiro, né? Que eu ia ganhar se eu tivesse recebido bem. Então vai acrescer ali lucro cessante. Beleza, mas veja bem, perecer. Depois que você identificar na sua prova se é entregar ou restituir, beleza. Um outro ponto que você precisa tomar cuidado é se o enunciado está falando de perecimento ou deterioração. Porque no perecimento, o objeto acabou. O objeto foi destruído. Não tem o que ser entregue. Por isso que eu não tenho outra opção. Se não tiver acordo entre as partes, a obrigação será extinta. Ponto. E o prejuízo vai ser do devedor. Sem culpa ele não paga indenização, com culpa ele paga indenização. Ponto. Agora, se ele
deteriorou, o objeto ainda existe. Se ele deteriorou, ele ainda existe. Ele está ali com algum defeito, está ali com alguma avaria, mas existe. E se ele existe, convenhamos, pode ser que o credor queira assim mesmo, né? Por isso que se na sua prova aparecer deterioração, perceba o seguinte, a obrigação ela não será simplesmente extinta, ela não será simplesmente resolvida. O objeto ainda existe. Se o objeto ainda existe, o credor escolhe. Deteriorou sem culpa, o credor escolhe aceitar o bem tal qual se acha, com abatimento no preço, ou agora que ele está variado, eu não quero mais. Se deteriorou, o credor escolhe, aceita o bem com abatimento no preço, ou resolve, porque ele também não pode ser obrigado a receber um bem avariado, né? Mas ele escolhe. Ah, professor, mas a deterioração foi com culpa. Mesma coisa, pessoal. Só que com perdas e danos. Antes de ser entregue, o bem deteriorou. O credor escolhe aceitar o bem com abatimento no preço mais perdas e danos, ou resolver a obrigação com perdas e danos. Perdas e danos nos dois casos. Nos dois casos. Seja a primeira escolha ou a segunda. Os dois casos. Porque tem muita gente que erra isso aqui por problema de interpretação. Problema de interpretação. Tem uma sala, e eu vou até entregar qual sala, não vou entregar quem foi. Mas foi a sala das meninas aqui, ó, da Manu e da Ellen. Que eu estava dando aula disso aqui na sala delas, elas tiveram obrigações comigo, lá no quarto semestre. Eu estava dando aula disso aqui de deterioração com culpa, e aí eu falei, o credor escolhe resolver a obrigação e exigir indenização, ou aceitar o bem tal qual se ache, com abatimento no preço, mais indenização. Aí tem uns alunos chatos, não é o caso dela, é da sala delas, tá? Não foram as duas. Foi nenhuma das duas. Que fica lá assistindo a nossa aula com livro, né? Lá na faculdade. Aqui vocês têm que assistir mesmo, com a apostila vocês têm que assistir mesmo, eu que fiz. Tem alguns que ficam assistindo lá com o livro. E aí fica interrompendo a aula. Ah, professor, mas o Flávio Tartusso falou isso aqui. E o professor ama esse tipo de aluno, cara. A gente ama esse tipo de aluno. Aí teve um sujeito na sala desse que falou assim, professor, o Flávio Tartusso falou diferente. Eu falei, não, ele não falou diferente. Ele falou assim, ele falou que só terá direito à indenização se o credor escolher por aceitar o bem, com abatimento no preço, mais indenização. Se ele optar por resolver, não tem indenização, não. Não, ele não falou isso. Leia aí para mim. Aí ele leu lá. Flávio Tartusso escolheu assim, se o objeto deteriorar com culpa, poderá o credor aceitar o bem tal qual se acha, com perdas e danos, abatimento no preço e perdas e danos, ou resolver a obrigação, sem prejuízo de indenização. Aí o pessoal sabe o tanto que eu sou educado, sim, né? Mas um pouquinho grosso, assim. É porque tem hora que vocês estressam, cara. Tem hora que aluno estressa, professor. Exato. E tem umas perguntas que... Aí eu falei assim, não, porque o problema aí não é direito, né? O problema aí é português mesmo. Interpretação de texto. Porque, o cara está falando, se você escolher aceitar o bem com abatimento no preço, terá direito a reclamar perdas e danos. E se escolher resolver, sem prejuízo de indenização. Você vai poder pedir indenização. Ele está falando tanto num caso quanto no outro. Indenização. Indenização. Ele só escreveu diferente do legislador, né? Então, nos dois casos, porque tem culpa. Abra só e se melhorar. Esse aqui eu não vou nem demorar, não. O legislador ele fala o seguinte, se a coisa certa melhorar antes da entrega, o devedor pode exigir aumento no preço. Se ele não tiver contribuído por isso, obviamente. Vocês lembram de obrigações. Qual é o exemplo que é dado aqui por todo doutrinador? A coisa melhorar antes da entrega. E aí ele pode exigir aumento no preço.
todo exemplo que o legislador, que o doutrinador dá é o quê? Animal. Ele vai falar da vaquinha, vai falar da égua. Antes de ser entregue, ficou prenha. E aí pode exigir aumento no preço. O credor não é obrigado a aceitar, pode escolher resolver a obrigação. Né? Perfeito. Isso não entregar a coisa certa. Agora muda a chave. Muda a chave. Na sequência, o legislador vai falar sobre restituir. No entregar, todo o prejuízo estava sobre o devedor. Porque se o bem perecer sem culpa, ele tem que devolver aquilo que foi entregue e vai ficar sem o bem. Se com culpa, ele tem que devolver aquilo que foi entregue e vai ficar sem o bem e vai ter que pagar perdas e danos. Se deteriorar sem culpa, o credor escolhe aceitar o bem com abatimento, e aí o devedor vai ter prejuízo, ou receber o bem, ou resolver a obrigação e reclamar a devolução do valor, com perdas e danos, se tiver ou não culpa. O prejuízo está sobre o devedor. Tem muita gente que acha injusta essa regra. Mas é lei. Pessoal, se você acha injusta a lei, aí você tem que desistir do direito e candidatar para senador, para deputado federal, para mudar a lei, porque está na lei, né? Se na obrigação de restituir coisa certa, o objeto perecer sem culpa, antes da devolução, o que acontece? Eu emprestei o meu carro para o Renan para ele ir no hospital ver um parente. Beleza, emprestei. Obrigação de restituir coisa certa. Aí ele foi para o hospital, estacionou direitinho, tomou todas as precauções, beleza. Foi lá ver o parente que estava no hospital. Quando voltou, cadê o carro? Roubaram. Não tem mais carro. Pereceu. Eu tenho direito a reclamar a indenização? Porque, o carro estava com ele. Era o meu carro, mas estava com ele. E na posse dele, o bem pereceu. Foi roubado. Foi furtado. Ele tem que me pagar a indenização por isso? Não. Nossa, professor, que absurdo. A coisa perece para o dono. Quem que é o dono do carro? Eu sou o dono do carro. Ele teve culpa? Não teve. Não teve. A coisa perece para o dono. Na obrigação de restituir coisa certa, o credor é o dono. Por isso que o legislador vai dizer aqui no 238, vejam, se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, antes da devolução, sofrerá o credor a perda. Sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá. Então, se ele, estando na posse do bem, o bem perece sem culpa, ele não tem que me pagar nenhum valor a título de indenização, porque eu sou o dono, res perit domino, a coisa perece para o dono. Inclusive, aqui a gente faz um paralelo com o direito das coisas, né? O possuidor de boa fé só responde por aquilo que ele der causa. Ele é possuidor de boa fé, está num custo de um contrato. O bem pereceu antes da tradição, o prejuízo é meu. Antes da devolução, o prejuízo é meu, credor. Não tem que pagar nenhuma indenização. Qual que é a opção que você tem? Não empresta. Em obrigações a gente aprende, não empresta. Paga o Uber dele, não é o problema não ir para lá? Paga o Uber dele. Porque dinheiro é coisa incerta, né? Aí ele paga. Paga o Uber. Eu tenho um professor na docência que é muito amigo meu, docência universitária, que é o professor Tiago Bittar, né, que fica falando de mim, fica me zoando na sala de aula dele o tempo inteiro. Esse é amor. Como eu não amo tanto ele assim, eu não falo tanto dele na sala de aula. Não é recíproco. Mas a gente é muito amigo, e bem antes dele ser professor universitário. Tanto eu quanto ele, a gente gosta muito de NBA. Por razões óbvias, ele joga, eu não. Ele é bem alto, quem conhece sabe disso, ele é bem alto. Por razões óbvias, eu não jogo basquete, mas gosto muito. Quando eu era criança, o meu pai viajou para o Canadá e aí ele me trouxe uma bola do Toronto Raptors, oficial. E criança, eu levei para a escola, né?
para poder zoar com os meus alunos, com os meus amigos, né? Até porque, sendo o dono da bola, eu jogava. Óbvio, né? E aí, cara, primeira vez que eu levei minha bola para a escola. Um colega meu pega a bola, vai arremessar sem culpa. Vai arremessar, a bola bate na quina da tabela e fura. E fura. Eu podia ter brigado com eles, né, por conta disso. Não porque eles eram muito maiores do que eu e eu provavelmente ia apanhar, né, mas porque eu já sabia que a coisa perece para o dono. Como eu sou o dono da bola e o bem pereceu sem culpa, então eu não tinha direito nenhum, né? Aí eu preferi não brigar. Provavelmente eu ia apanhar, né? Mas conhecimento jurídico liberta, né? Agora, se teve culpa, aí a história é outra, né, pessoal? Se teve culpa, indeniza, pô. Porque aí é até ato ilícito cometido. Se teve culpa, paga indenização, que é o que o 239 vai dizer. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos. Tem duas exceções à regra que eu quero que vocês gravem, a OAB já pediu isso. Veja bem, primeira opção que você tem é não emprestar. Porque você sabe que se emprestar, você é o dono ainda, o bem perecer, prejuízo é seu. Segunda opção que você tem é emprestar e convencionar uma cláusula de assunção. O legislador diz que nos contratos paritários, ou seja, aqueles contratos que não são de adesão, eu posso convencionar com o devedor que ele assumirá os riscos do caso fortuito da força maior. Aí eu jogo o risco para o outro lado. Posso fazer isso, eu estou emprestando o meu carro para ele, e aí eu faço, olha, estou te emprestando, beleza. Mas você assume o risco do caso fortuito força maior. Aí eu estou jogando o risco. Chama a assunção convencional, que é o nome da cláusula. Assunção convencional. E a outra situação que está diretamente relacionada ao direito das coisas é o seguinte, e esse a OAB já cobrou algumas vezes. O devedor da restituição de coisa certa não está obrigado a pagar a indenização se o bem perecer. Só que se ele estiver em mora, aí ele vai ter que pagar. O que é em mora? O devedor que está em atraso, pô. Ele tinha que ter entregue, e nós convencionamos isso, ele tinha que ter entregue o carro hoje, não entregou. Aí amanhã o carro é roubado. Sem culpa. Ele não teve culpa disso. Só que ele vai ter que me indenizar. Porque ele está em mora. O devedor em mora responde, inclusive, pelo caso fortuito força maior. Por quê? Porque aí ele passa a ser possuidor de má fé, né? Enquanto o contrato está vigente, a posse dele é de boa fé. Ele não responde pelo caso fortuito força maior. Entrou em mora, não devolveu o bem, passa a ser responsabilizado até mesmo pelos danos acidentais. Até mesmo pelos danos acidentais. Mas e se deteriorar, professor? E se deteriorar? Se deteriorar sem culpa, o credor será obrigado a aceitar o bem, tal qual se encontre, sem direito à indenização. Por quê? Porque eu sou o dono. Estava lá com o carro, alguém bateu no carro. Não foi culpa dele. Agora está com o amassado. Eu sou obrigado a aceitar o bem tal qual se encontra e não vou ter direito à indenização. Porque eu sou o dono. Olha 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la o credor tal qual se acha, sem direito à indenização. Porque a coisa perece para o dono. Na obrigação de restituir, o dono é o credor. Vou ter que aceitar o bem tal qual se encontra, sem direito à indenização. E se foi por culpa? Aí eu tenho indenização, né? A culpa vai determinar ali o ressarcimento, pagamento da indenização. Ótimo. Já caminhando aqui para a parte final, a gente resolver as questões. Se a coisa melhorar antes da devolução. Porque lá na obrigação de entregar coisa certa, o exemplo é até ridículo, que é o exemplo do animal que fica prenhe e tal. Embora já tenha caído na OAB. Né? Já caiu na OAB algum
5 provas atrás, se eu não me engano, a vaquinha que ficou prenha, e aí questionava quem era o dono, né, do bezerrinho. Isso era o devedor, porque ele é proprietário do bem até a entrega. Mas o exemplo é bem ruim. Na obrigação de restituir coisa certa, a história muda. Especialmente quando eu estou no contexto de imóveis. O imóvel foi alugado, o imóvel foi cedido em comodato. E antes desse imóvel ser devolvido, ele melhora. Ele melhora. E aí, qual que é a solução? O legislador vai usar 2 parâmetros. Se esse melhoramento não decorreu de gastos do devedor, lucra o credor. Porque a coisa melhora para o dono. Então, aluguei, ou melhor, vou até mudar o exemplo para eu adequar daqui a pouco. Emprestei a minha casa para colega, então em razão de contrato de comodato, e nesse ínterim a prefeitura foi lá, fez saneamento básico, asfaltou, perfeito, melhorou o meu imóvel, óbvio. Eu tenho que pagar a indenização para ela? Não. Eu não gasto com isso. Teve despesas. Aí o legislador me diz, artigo 241, se no caso 238, restituir coisa certa, sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor, o dono, desobrigado de indenização. Agora, e se ela teve gastos? Aí vocês vão lembrar de uma parte da matéria chamada benfeitorias. É o que o legislador vai dizer. Artigo 242, se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas deste código atinente às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou má-fé. Nós temos 3 espécies de benfeitorias, né? Quais são elas? Necessárias, úteis e a terceira, voluptuárias. 3 espécies. Necessárias, aquelas que são indispensáveis para a manutenção do bem. Se eu não fizer, o bem vai deteriorar. Se eu não fizer, o bem vai perecer. Útil, não era indispensável, mas amplia a utilidade do bem. E voluptuária, vaidade. Embelezamento, lazer. Não traz nenhuma utilidade prática e muito menos era necessário. Perfeito. O legislador está me dizendo que se antes do bem ser entregue, ele melhorar com o dispêndio, eu vou aplicar as regras do Código Civil sobre benfeitorias. Quais regras são essas? Artigo 1219, artigo 1220. E aqui o pessoal erra em prova. Porque não sei de onde que tiraram que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização de benfeitorias, qualquer que seja. Ponto. E o possuidor de má-fé não tem, porque afinal ele está de má-fé. Né? Muitos vão dessa forma para a prova. Possuidor de boa-fé tem direito à indenização de benfeitorias. Beleza. Possuidor de má-fé não tem, afinal ele está de má-fé. E você errou. Porque o possuidor de boa-fé tem direito à indenização? Tem, mas não é de toda a benfeitoria. Não é de toda a benfeitoria que ele tem. O possuidor de má-fé tem direito à indenização das necessárias. Então, nem tanto para um e nem pouco para o outro. O legislador me traça aqui, e aí por isso que o pessoal escorrega em prova. Me traça aqui um parâmetro. Artigo 1219. Possuidor de boa-fé. O possuidor de boa-fé, ele tem direito à indenização? Tem. Das benfeitorias necessárias e úteis. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Bem como quantas voluptuárias a levantar e levar embora, se não causar dano ao bem. E tem direito de retenção. Então, quais são os direitos do possuidor de boa-fé em relação às benfeitorias? 4. Ele tem direito à indenização das necessárias. Ele tem direito à indenização das úteis. As voluptuárias, ele não tem direito à indenização. Mas ele pode retirar e levar embora, se for possível, sem prejuízo para o bem. E ele tem direito de retenção. O que é isso? Segurar o bem até que as indenizações sejam pagas. Reter o bem. Olha o 1219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias
necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando o puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. E o possuidor de má-fé? O possuidor de má-fé tem direito à indenização das necessárias. Ponto final. Ele não tem direito à indenização das úteis, ele não pode levantar as voluptuárias e ele não tem direito de retenção. Só que ele não tem direito nenhum, não, como alguns acham. Ele tem direito à indenização das necessárias. Artigo 1220. Ao possuidor de má-fé, serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção, pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Ok? E aí, para fechar, e a gente fazer as questões, realizar as questões. Coisa incerta. Aqui é para fechar bem rápido mesmo, porque coisa certa não perece, coisa incerta não perece. Na obrigação de dar coisa certa, a premissa é essa aqui, ó, res perit domino. A coisa perece para o dono e é assim que o legislador vai resolver se pereceu, se deteriorou, com culpa ou sem culpa, entregar o devedor ao dono, restituir o credor ao dono. Na obrigação de dar coisa incerta tem vários. Qualquer um que for entregue satisfaz a pretensão do credor. Então eu não vou discutir perecimento, deterioração, porque tem como cumprir. Por isso não vai cair na prova essa expressão, mas é relevante. A gente diz o quê? Que o princípio da coisa incerta é um outro, não é res perit domino, é um outro chamado genus nunquam perit. Gênero não perece. Gênero não perece. E aí, se gênero não perece, olha o que o legislador vai me dizer no artigo 246. Antes da escolha, ou seja, antes desse bem se tornar coisa certa, antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração, ainda que por caso fortuito força maior. O pessoal às vezes erra esse tipo de questão pelo finalzinho, né? Aqui. Coisa incerta. Pessoal, coisa incerta não perece. Porque eu tenho vários, então a obrigação tem como ser cumprida. Aí o legislador me diz, se a coisa é incerta, o devedor não pode alegar, pereceu, deteriorou, então não vou cumprir minha obrigação, resolve. Se a coisa é incerta, o devedor não pode alegar perda ou deterioração, porque a obrigação ainda tem como ser cumprida. Mesmo que por caso fortuito ou força maior. Professor, mas se foi caso fortuito ou força maior, foi sem culpa. Tá bom, querido, mas a obrigação ainda tem como ser cumprida. Por isso é que ele não pode alegar, mesmo que por caso fortuito ou força maior. Gênero não perece. Então eu não vou discutir tudo aquilo que o legislador discutiu em relação à coisa certa. Olha as questões, para a gente fechar. Antônio, vendedor, celebrou o contrato de compra e venda com Joaquim, comprador, no dia 1º de setembro de 2016, cujo objeto era um carro da marca X, no valor de R$20.000. Sendo o pagamento efetuado à vista, na data da assinatura do contrato, ficou estabelecido ainda que a entrega do bem seria feita 30 dias depois, em 1º de outubro de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, domicílio do vendedor. Contudo, no dia 25 de setembro, uma chuva torrencial inundou diversos bairros da cidade e o carro foi destruído pela enchente com perda total. Destruído. Perda total. Por uma chuva torrencial. Aí vai identificando lá na sua prova que eu te falei. Primeiro ponto, é entregar ou restituir? Entregar, porque eu estou no contexto de compra e venda. Beleza. Deteriorou ou pereceu? Pereceu. Com ou sem culpa? Sem culpa. É isso que eu preciso identificar. Entregar ou restituir, deteriorou ou pereceu? Com culpa ou sem culpa? Considerando os fatos, Joaquim não faz jus à devolução do pagamento de R$20.000.
Joaquim terá direito à devolução de 50% do valor, tendo em vista que Antônio, o vendedor, não teve culpa, tadinho dele, não teve culpa. Então vai devolver só metade. C, terá direito à devolução de 50% do valor, tendo em vista que Antônio, vendedor, teve culpa. D, Joaquim, o comprador, terá direito à devolução de 100% do valor, pois ainda não havia ocorrido a tradição no momento do perecimento do bem. Alternativa correta. O prejuízo vai ser todo do vendedor, vai ser tudo do devedor. A coisa perece para o dono. Ah, mas já tinha pago. O prejuízo é dele, devolve. Ele tem sorte porque foi sem culpa, então não vai ter que pagar perdas e danos, né? Está livre pelo menos das perdas e danos. Maria celebrou o contrato de compra e venda do carro da marca X com Pedro. Pagou um sinal de 10 mil. No dia da entrega do veículo, a garagem de Pedro foi invadida por bandidos, que furtaram o referido carro. A respeito da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Haverá resolução do contrato pela falta superveniente do objeto, sendo restituído o valor já pago por Maria. B. Não haverá resolução do contrato, pois Pedro pode alegar caso fortuito. C. Maria poderá exigir a entrega de outro carro. D. Pedro poderá entregar outro veículo no lugar do automóvel furtado. Alternativa correta? Letra A. Haverá resolução do contrato pela falta superveniente do objeto. Ele não pode alegar caso fortuito. E a C e a D é a ideia da especificidade, artigo 313. Eu não posso obrigar o credor a receber coisa diversa. O credor não pode exigir coisa diversa, é coisa certa. É coisa certa. Eles podem fazer uma dação em pagamento, né? Mas aí a alternativa não previu. João prometeu transferir a propriedade de uma coisa certa, mas antes disso, sem culpa sua, o objeto foi deteriorado. Aí ele FGV já derrubou 70%. Porque 70% não percebeu que eu estou falando de deterioração. Por isso que eu falei, entregar ou restituir. Primeira informação. Segunda, perecimento ou deterioração. Terceiro, culpa ou sem culpa. João prometeu transferir a propriedade de uma coisa certa, mas antes disso, sem culpa sua, o bem foi deteriorado. Segundo o Código Civil, ao caso de João, aplica-se o seguinte regime. A. A obrigação fica resolvida com a devolução de valores eventualmente pagos. B. A obrigação subsiste com a entrega da coisa no estado em que se encontra. C. A obrigação subsiste com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento no preço proporcional à deterioração. D. A obrigação poderá ser resolvida com devolução de valores eventualmente pagos ou subsistir com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento no preço proporcional à deterioração, cabendo ao credor a escolha de uma dentre as duas soluções. Deterioração, pessoal. Deterioração eu tenho duas opções, né? E quem decide é o credor. Ele quer aceitar o bem com abatimento? Vontade dele seja feita. Ele não quer mais o bem? Vai resolver? Vontade dele seja feita. Se é deterioração, eu não imponho uma solução. O credor terá duas possibilidades. Próxima. A peça Liberdade, do famoso escultor Lúcio, foi vendida para a Galeria da Vinci pela importância de 100 mil reais. Né? Olha só a inteligência do enunciado. A peça Liberdade, então não é qualquer peça. Ele individualizou. Coisa certa. Coisa certa. A peça Liberdade, do famoso escultor Lúcio, foi vendida, se foi vendida a entregar, para a Galeria da Vinci, pela importância de 100 mil reais. Ele se comprometeu a entregar a obra 10 dias após o recebimento da quantia estabelecida, que foi paga à vista. A galeria organizou, então, uma grande exposição, na qual a principal atração seria a escultura Liberdade. No dia ajustado, quando dirigia seu carro para fazer a entrega, Lúcio avançou o sinal. Com culpa, né? Aí, uma vez que eu coloquei essa questão numa prova da faculdade,
Aí o aluno na vista-prova, você, professor, mas a questão não está falando que ele avançou o sinal vermelho, né? Falou que ele avançou o sinal. Poderia ser o sinal verde, né? Vermelho, né, pessoal? Vermelho. E se ele avançou o sinal vermelho, foi imprudente. Culpa. Culpa. Avançou o sinal, colidiu com outro veículo e a obra foi completamente destruída. Obrigação de entregar coisa certa, perecimento com culpa. O anúncio pela galeria de que a peça não seria mais exposta fez com que diversas pessoas exercessem o direito de restituição dos valores pagos a título de ingresso. Sobre os fatos, assinale a alternativa correta. Lúcio deverá entregar outra obra do seu acervo, A Escolha da Galeria da Vinci, em substituição à escultura Liberdade. Por um monte de gente marcou essa questão na prova. Coisa certa. O credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa. O devedor não pode ser obrigado a entregar coisa diversa. Então, Lúcio não deverá entregar outra, não. Ele pode, se as partes concordarem, né? B. A Galeria da Vinci poderá cobrar de Lúcio o equivalente pecuniário da escultura Liberdade, mais o prejuízo decorrente da devolução dos valores dos ingressos relativos à exposição. C. Por se tratar de obrigação de fazer infungível, não é, né? É dar. D. Com o pagamento do preço, transferiu-se a propriedade da escultura para a Galeria da Vinci, razão pela qual deve suportar o prejuízo. Não é o pagamento, é a tradição. Não está errado. Beleza. Alternativa correta, letra B. A Galeria da Vinci poderá cobrar o equivalente pecuniário, aquilo que foi pago à vista, mais perdas e danos. Que nesse caso é o prejuízo que ela teve com a devolução dos valores, além de um dano moral, né, que ficou feio para... Silvio, fazendeiro e criador de gado de leite, arrendou um touro premiado. Arrendou. Arrendamento. É dele? Não, não é, né? Então é obrigação de restituir coisa certa. Silvio, fazendeiro e criador de gado de leite, arrendou um touro premiado para usar na reprodução de suas vacas leiteiras. Acontece que, apesar do zelo com o qual cuidou do animal, fortes chuvas que atingiram a região causaram a destruição das benfeitorias e morte de diversos animais, entre os quais o animal arrendado. É correto afirmar, em decorrência desse fato, restituir coisa certa, perecimento, sem culpa. Resolve-se o contrato devendo Silvio indenizar o proprietário do touro, pagando-lhe tão somente o valor do animal. B. Resolve-se o contrato devendo Silvio indenizar o proprietário do touro, pagando-lhe o correspondente ao valor do animal e os lucros cessantes. C. Mantém-se o contrato devendo o proprietário providenciar a reposição do animal arrendado, às suas dispensas. D. Resolve o contrato arcando o proprietário com o prejuízo decorrente da perda do touro. Letra? Letra D. Aí a pessoa vai falar assim, tadinho do dono, né? Tadinho. Pois é, na prática isso aqui vai ter um seguro, na prática você vai ter uma cláusula de assunção convencional, né, para que isso não aconteça. Constitui a obrigação de fazer materialmente infungível. O que é uma obrigação de fazer materialmente infungível? É aquela que o devedor não pode ser substituído por outro. Então, letra B aí na questão que está na sua apostila. Perfeito? Meio-dia. Obrigação alternativa, obrigação solidária. Está no seu material. O vídeo da obrigação solidária eu vou passar no nosso canal, no nosso grupo. Tá bom? Os dois foram gravados aqui no LAC. Vou mandar para vocês, então, o da prescrição e o de obrigação solidária. Beleza? Semana que vem a gente fala de família e sucessões. Até mais, pessoal. Clique lá.